Que surpresa boa encontrar com você. Como é que você tá, querida? Tudo bem. Tô aqui recordando algumas coisas. Pois é, eu tô vendo esse bocadinho de foto e nós vamos contar essas histórias direitinho. Que legal. Pro pessoal, nós estamos aqui gravando. Pessoal, meu nome é Tadeu Porto, sou diretor de comunicação aqui do Sindipet NF e esse é o nosso projeto Petroleiro para Sempre. O Sindipet NF, entendendo como é importante o trabalho no mundo do petróleo, como que nos dignifica, como que nos forma, como que faz com que cada trabalhador e trabalhadora se entenda dentro desse mercado tão complexo e importante para o mundo inteiro, resolveu contar as histórias dos petroleiros e das petroleiras que se sentem petroleiros e petroleiras para sempre. Hoje eu estou aqui com a companheira Ilma de Souza, com diversas fotos que ela já trouxe para bater um papo bem legal com a gente. E para começar o nosso bate-papo, nossa entrevista, não poderia ser diferente, companheira Ilma. Eu separei um poema, pessoal, da Cora Coralina. Que máximo! Pois é, e eu vou ler agora para você e para a galera que nos assiste. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou seu legado. Saber viver é uma grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver. Muito legal, né, Ilma? E você, Ilma, conta pra gente. Quem é Ilma de Souza? Nós estamos aqui com as suas fotos numa linha do tempo muito interessante, colorida, bonita, organizada, trazendo muito, talvez, da sua personalidade. E nós temos aqui no comecinho um pouco do seu passado antes da Petrobras. Você poderia contar pra gente, Ilma, como que foi, desde quando você quiser, desde quando você criancinha, bebezinha, o que você puder entregar pra gente. Ilma de Souza é filha do seu Abelardo José de Souza, da dona Luzia da Costa de Souza, ambos já falecidos, mas que me passaram uma herança muito bonita. Eu nasci no bairro lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Morei até os 5, 6 anos no Morro da Formiga, numa comunidade chamada Morro da Formiga, na Tijuca, ali Conde de Bonfim. E quando houve uma chuva, uma enchente no Rio de Janeiro, em 66, o meu pai trabalhava como gráfico no Globo, no jornal Globo, e tinha adquirido um terreno no subúrbio de Padre Miguel, bem distante do centro da cidade, onde ele trabalhava, né? Minha mãe lavava roupa para fora, passava roupa para as madames, e tinha 6 filhos, né? Dentre as quais eu. E com essa enchente, meu pai foi orientado pela assistente social do Globo a fazer, né? Começar a construir para nos retirar daquela condição de insegurança que nós vivemos naquela comunidade, do Morro da Formiga, no Rio de Janeiro. E foi assim que nós fomos para o subúrbio, e na época a casa estava semi-construída, então não tinha vaso sanitário com aquela louça bacana. Você tinha quantos anos? 6 anos, era uma fossa séptica. Que memória, hein? É. Eu tenho 62 anos, bem vividos. Mas sempre, Tadeu, tive, principalmente na minha mãe, uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que... Inclusive, ela dizia que mulher não precisava para homem para nada. Porque mesmo ela tendo, após o casamento, residido com meu pai numa casa simples, numa comunidade, ela dizia assim, ela tinha 6 filhos, se o meu pai comprasse um frango, ela comprava outro, com as roupas que ela lavava, passava, que era para as crianças comerem à vontade, entendeu? Então minha mãe é a minha grande fonte de inspiração, inclusive após a sua morte, né? Agora mais do que nunca. Então eu sou essa mulher guerreira, que tem raízes em Minas, que ela era mineira, mineira, de Tombo de Carangola. Que beleza! E depois eu vou dizer mais um pouquinho dela quando eu entrei na Petrobras.
Então aqui nós temos foto, vou falar agora um pouquinho, fiz o antigo normal, professora de primeira a quarta série, no Sara Kubitschek, no Rio de Janeiro, em Campo Grande. E o primeiro contato que eu tive, você vai rir agora, e vocês também. Quando criança, tinha uma árvore na frente da minha casa. E essa árvore, eu, criança, sem entender nada de fábrica, de nada disso, eu começava a observar os insetos, as borboletas, a lagarta, o besouro, e aquele tinha um mangangá, um besouro grandão, que ele chegava em cima das flores, né? E fazia aquele zzz, e eu tinha aquilo como se fossem os arruaceiros, né? Olha! Na minha imaginação de criança. Sim. E um dia eu vi naquela árvore que eu tinha aquilo como uma fábrica, onde os trabalhadores chegavam bem cedinho para trabalhar, abelhas, formigas, besouros, né? E eu, junto com a minha mãe, vi o nascimento de uma borboleta. Ela saindo do casulo e eu e minha mãe assim, encantada, olhando aquilo, sabe? E, para mim, a minha primeira ideia de fábrica, de trabalho, foi naquela árvore em frente à casa, lá em Padre Miguel. Que bonito, cara. E quando agora eu vou falar do meu lado meio megera. Eu tinha 3 irmãos, éramos 3 mulheres e 3 homens. E os meus irmãos saíam para pegar manga num quintal próximo, um terreno baldio, com mangueira, com jaca. E eles pegavam manga e eu ia atrás, fazia balanço, eles, meninos, né, num pé de manga, e lançava a gente bem alto. Minha mãe não sabia nada disso, né? Senão ela pegava a gente de tapa. E aprendi com meus irmãos a caçar rã. Você já comeu rã? Eu acho que não, viu? Não tem na memória. E rã é um prato saboroso e caro, viu? Para vocês aí, é um prato saboroso e muito caro. Aí o que eu fazia? Como quando criança, quando trovejava, noite de chuva, lua cheia, trovão, relâmpago, as rãs apareciam. E eu aprendi isso com os meus irmãos. Pegava a rã, cortava a cabeça da rã. Primeiro pegava depois que cortava a cabeça do bichinho, pegava uma vassoura de piaçava, e minha mãe não sabia de nada disso. E introduzia dentro da coluna da bichinha. Se ela ficasse trêmula, é porque a cobra tinha picado, aí a gente não comia. Cortava as patinhas dela, tirava aquela roupinha, o couro dela, e aquilo me reportava como se fosse um macacão. Cortava, fritava, comia bumbum de tanajura, que é uma formigona. E minha mãe tinha um ditado muito interessante que falava assim: formiga, quando quer se perder, cria asa. Você já comeu formiga saúva? Nunca comi. Eu comi, meu amigo. Talvez é E por é isso. gostoso? Muito bom. Você mistura. Talvez hoje eu já não tenha coragem de fazê-lo, mas também é uma iguaria, sabe? Sim. E você faz farofa e come aquilo, meu amigo. Então eu comia farofa de bumbum de tanajura, eu comia rã, comia manga, né, colhida no pé. Era isso. Essa foi minha infância. Aí fiz o normal de primeira a quarta série no Sara Kubitschek, e era perto do Escavagima, um estaleiro, lá em Campo Grande. E enquanto eu estava nesse curso de formação de professores, eu via os empregados da Escavagima, de origem japonesa, fazendo alongamento. Aí você fala assim, ó, se eu sou de 60, eu deveria ter lá meus 18, 19 anos. Meu primeiro contato com essa questão assim de trabalhadores, de ergonomia, né? E eu na formação de professores. Terminei meu curso equivalente, né, ao ensino médio. Fiz um curso de auxiliar de enfermagem, porque na década de 70, os hospitais estaduais era quem promovia os cursos de auxiliar de enfermagem, qualificando mão de obra para trabalhar no hospital. Aí fiz no antigo Olivério Kremer, que hoje chama Alberto Schweitzer, lá em Realengo. E esse curso de auxiliar de enfermagem foi que abriu uma grande porta para mim, porque posteriormente eu fiz prova, concurso público para professora de primeira a quarta série e também para o hospital, para o INAMPS,
antigo INAMPS, hoje INSS. Sim. E aí eu passei no INSS e não passei no magistério. Posteriormente, e nada do INSS me chamar. Aí, década de 80, Marinha, Exército e Aeronáutica começaram a colocar nos seus quadros mulheres. E a PM, a PEMERG, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, era uma onda de muita corrupção, estava mal assim na mídia. Aí o que eles fizeram? Já que Marinha, Aeronáutica, até o Exército estava colocando mulheres no seu quadro como militares, eles abriram também para policial feminina, PM-FEM, que falava. Em 1982, a primeira turma, Maria Quitéria, e eu fiz a prova, passei, me honro muito, apesar de que muitos falam mal dos policiais, mas eu fico honrada de ter passado na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E ontem eu falei uma coisa bem séria com a Luciana. Tem um provérbio que diz: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E hoje, quando eu vejo a minha trajetória, cada dia mais eu sinto, porque Deus ainda tem muito na minha vida. Olha, eu também, eu não vou mentir para você, conhecendo você como eu conheço e vendo essa linha do tempo, primeiro que você começa na educação, na pedagogia, depois um cuidado das ideias do ser humano, depois vai para um pouco do cuidado do corpo, da saúde e conhecendo, e depois vai para um cuidado que é um cuidado social, que é a vigilância territorial do ser humano, né? Sempre com esse viés do cuidado. Uma coisa interessante, você então deve ter sido uma das primeiras mulheres policiais militares da história do Rio de Janeiro. Sim, sim. A minha turma foi em 1982, a turma Maria Quitéria foi a primeira turma de policiais femininas do Estado do Rio de Janeiro. A primeira turma. Você 1982. Pioneira. Gente, nem parece, né, gente, com essa carinha assim. Os policiais para sempre. E recomendar com o Perima de Souza, porque certamente a sementinha... O hino da polícia é maravilhoso. E eu me emociono até hoje quando eu canto. Porque na época... Quer dar uma palhinha pra gente? Sim. É algo que me chama muito, que fala assim, no estribilho dele: ser policial é sobretudo uma razão de ser, é enfrentar a morte, mostrar-se um forte no que acontecer... enfrentar a morte, mostrar-se um forte no que acontecer. Urra! Que legal! O cântico o grito de guerra. Por quê? Eu entrei como soldado de rua, fui trabalhar no 17º, na Ilha do Governador. A sede da nossa companhia feminina era na ilha, em Botafogo. Mas só que, também falei para a Luciana, eu sempre fui muito sortuda. Mas hoje eu vejo, realmente não era sorte, é Deus na minha vida. Saí do Cefap, do Centro de Formação lá da polícia, saí do Cefap como soldado, fui trabalhar na Ilha do Governador. Lá eu trabalhava no Aeroporto Internacional, a nossa roupa era esse uniforme aqui, só que aqui, depois, né, eu vou entrar no mérito, aqui era da área de saúde, mas na época da rua era azul, a saia preta, uma bolsa chamada bolsa envelope. Assim, nós parecíamos, sabe o quê? Parecíamos aeromoça. Só que dentro da bolsa tinha um 38ão. Então, aquela rostinho assim, bonitinho, de capacete. Era uma roupa totalmente diferenciada do soldado, do policial de rua. Então, as pessoas olhavam para a gente, manga comprida, né? Então as pessoas olhavam e pensavam, associavam como éramos aeromoça, coisas assim, não uma policial. Como é andar armada? Olha, nunca tive segurança em arma. A minha arma é Deus, acima de tudo. Sim. E uma aqui. A minha arma aí na sua frente. A caneta? Não a caneta Big, senão vai lembrar a gente outra coisa. Mas uma caneta e a justiça. Hoje eu estou cursando, né? Sou discente do curso de Direito, porque eu confio muito na justiça.
primeiro a justiça de Deus, mas a justiça, a lei, baliza esse viver em comunidade, em sociedade. Ai, que legal, Ilma. Então, vamos lá. Aí você teve essa grande conquista, de fato, para as mulheres do Rio de Janeiro, sendo uma das primeiras PMs mulheres do Estado. Trabalhou bem isso, carrega a emoção com você até hoje, mas chega na Petrobras, então, logo depois. E como que foi? Como foi a escolha de estar na empresa? Como que foi esses primeiros dias de trabalho? Não, você fica à vontade, pode falar. Não, eu só queria pontuar que quando eu estava na polícia, na rua, como soldado, incrível. Sabe quem mais nos tratavam com indiferença? Quem? Adivinha, homem ou mulher? Mulher. Mulher. Então eu lembro de estar na Ilha do Governador, na Estrada do Cacuia, no trânsito, junto com um companheiro, né, com um policial masculino, né, e passar uma senhora e olhar e falar alguma coisa e sair caminhando. E ele começou a rir. E eu falei, você está rindo de quê? Aí ele falou, você está vendo aquela senhora que está indo lá? Ela falou que você está bem, tá boa, para estar num tanque de roupa, lavando uma roupa. Aí eu falei, por que você não me chamou? Porque eu ia dizer para ela, minha senhora, quando eu chego na minha casa, eu lavo panela, eu lavo roupa, eu arrumo a minha casa, né? Porque as muitas mulheres que estão aí, né, que são executivas, mas são mães, são donas de casa. Então, uma coisa não invalida a outra. É lógico que uma executiva, uma pessoa que passa 12 horas, de repente, numa empresa, numa plataforma de petróleo, como nós temos hoje, né, ainda é um número reduzido, mas muito maior do que no meu tempo. Nós somos mulheres. E não me desmerece em nada amamentar, cuidar do meu marido, cuidar da minha casa. Né? Junto, a concepção agora é outra. Então, as mulheres, talvez aquelas querendo estar no nosso lugar desse empoderamento, como ela não está, ela desacredita. Aí, só passando rapidinho, aí também por ter o curso de saúde, o hospital da polícia lá no Estácio abriu vaga para cabo enfermeiro, porque aí eu quero também retificar, corrigir. Sim. Eu não sou enfermeira de nível superior, eu sou técnica de enfermagem do trabalho, mas no militarismo, eles não aqui ó, a primeira formatura na área de saúde como cabo. Olha quantas pessoas, porque aí não era só técnico de enfermagem, era técnico de laboratório, de raio-x. Pouquíssimas mulheres. Aí eu saí da tropa, da rua, fui para a área de saúde. Então, 6 meses como cabo enfermeiro, que eles falavam. Não terminei o curso de cabo, abriu para sargento. Para sargento, por quê? Porque os sargentos que lá estavam, eles já estavam também assim na época de se aposentar. Então houve a urgência de abrir também para o quadro de sargento. E aí fiz, e tudo isso, gente, com prova técnica. Você faz uma prova interna para ver se tinha condição para poder assumir esse cargo. E fiz, aqui está a minha formatura de sargento, onde eu fiquei no primeiro lugar, numa turma de 22. Olha. Também contei para a Luciana, que foi muito interessante. Porque você tinha muitos contatos dessa aí, época ainda? Vira, tenho. Vira só essa aí, ó. Aí tá, primeiro lugar, segundo e terceiro. E esse rapaz aí é um colega de turma, ó. Primeiro lugar, segundo e terceiro. Essa jovem aí, ela controlava as notas de todos os alunos que ela achava que podia fazer frente a ela. E aí é um dado muito importante, porque eu estava na área de saúde, na época, quem estava comandando o hospital era aí vai colocando assim de lá, era um coronel do RP Monte, lá um batalhão em Campo Grande que tem policiamento, cavalo, a polícia montada, né? Eles fazem o policiamento a cavalo. E esse coronel, ele não queria saber que aquilo ali era um hospital, era área de saúde. Era cada coisa absurda, gente.
estava tendo furto de material, ele exigia que no CTI se eu usasse 10 seringas de 10 ml. Para eu pegar seringas novas na farmácia, eu tinha que levar os 10 frascos usados, no mesmo local que eu colocava as seringas sujas, eu tinha que pegar as novas. Ele não entendia também de bactérias, de vírus, nada disso. E era um coronel da polícia. Claro que ele tinha escolarização para estar naquele lugar, mas ele também não acreditava em vírus e micro-organismo, tá bom? E eu sofri muito nessa época, inclusive com dores físicas, tendo hemorragias através das fezes, ficando preocupada, estressada, a forma como eles tratavam os policiais. Por exemplo, antes de eu entrar no meu setor, que era a unidade coronária CTI, nós tínhamos que ficar na formatura, né? Ouvindo o hino nacional, de frente com aquela comunidade do Estácio. E muitas das vezes a gente estava lá e ouvindo tiros. Gente. Na comunidade próximo, né? Mas não, ele achava, antes de ser da área de saúde, eu era PM. Nós éramos PM. E aí, o que me diferenciou? No final do nosso curso, eu tinha ficado no 3º lugar, o meu colega Eli no 2º e a Tânia no 1º. Aí o major falou, olha, aguarde que nós vamos ter surpresas amanhã. Virou o jogo, sabe por quê? Porque eles exigiram que mesmo trabalhando na área, não mais com 38, né? Um revólver, calibre 38, mesmo assim nós teríamos que fazer prova de tiro, porque nós éramos policiais. Sim. E nós estávamos na área de saúde. Aí eu fiz a prova de tiro e, infelizmente, na época, essa minha amiga, que tinha excelente notas, ela não fez. E isso fez com que houvesse uma mudança no resultado. Aí eu fiquei em 1º lugar, em 2º lugar ficou Eli e ela foi para o 3º lugar. E aí eu falei com a Luciana ontem, que foi muito engraçado, porque na hora da formatura de sargento, acabou que eu não trouxe essa foto, Luciana. O coronel colocando as insígnias de sargento em mim, ele branco, mas com uma cara desnoso, assim, sabe? E eu falei com ela disso também, a lágrima veio, meus olhos lacrimejados assim, e eu não vou chorar pensando, porque isso aqui é o primeiro passo de muito alto que eu vou subir ainda dentro da minha vida pessoal. Aí fiz um curso de técnico de enfermagem do trabalho, aonde me garantiu poder acessar na área de empresa. Aí começa a minha história com a Petrobras. Terminei o curso, chamei umas amigas minhas que estão aqui, ó, sargentos, né? Também um dado muito importante, esse curso lá de sargento, a polícia fez convênio com a faculdade Luísa de Marilac. Então, aquelas enfermeiras bem que usavam esse chapéuzinho aqui, ó, elas muito preparadas. Aí, por isso que eu digo, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Porque eu creio que eu também entrei na Petrobras e achei a prova fácil, porque eu vim de uma instituição que me preparou muito bem também, tá? Sim, e aí fiz a prova, vim aqui, não sabia nem para que lado ficava Macaé, achava que eu ia vir para a Petrobras quando eu soube através desse cabo do Eli, que a Petrobras aqui em Macaé estava com as inscrições abertas. Chegamos aqui, um grupo, uma equipe, já por volta de 21 horas. Sabe onde que eu dormi? Aonde? Dormi em frente a esse Hotel Portugal que tem ali, na calçada desse colégio, aqui de frente para o sindicato. Na rua? Na rua, porque não tinha... Primeiro nós saímos de plantão, né? Aí estava um grupo, e o Eli tinha uma vozinha, que eu também não conhecia a avó. Ele foi na casa dela, falou que tinha mulheres no grupo, ela mandou uma garrafa de café, biscoito e lençol. E nós passamos a noite ali, e eu olhando para cima, vendo aquelas nuvens passando e pensando assim, nossa, deve ser assim que o morador de rua se sente. É tipo assim, esse chão aqui é o meu pedaço, né? Então foi muito interessante, uma experiência incrível. Quando abriu para a inscrição de manhã, eu corria nesse pátio desse colégio em frente aqui ao sindicato. Olha só, tá? Que não era esse sindicato bonito assim não, tá? Era uma casinha, mas eu também não tinha nem ideia, né? E aí eu fui, fiz a inscrição,
Dentro da minha área, poucas pessoas. Fiz a inscrição, passei e estava casada. 1 ano e alguma coisa. E aí o meu marido, quando eu vim assinar o contrato e soube que era para trabalhar em plataforma, aí o marido, dentro do ônibus, Preta, você vai ter coragem de me deixar 15 dias? Em princípio ele achou ruim, depois ele gostou, né? 15 dias de vida de solteiro, né? Que foi o que ele começou a fazer, mas deixa quieto. Uhum. Aí, no início o casamento ficou até bem gostoso, né? Mas na época eu falei para ele, se você não segurar essa onda, a gente vai pro fórum agora e acaba o casamento, porque eu não vou abrir mão do meu lado profissional, né? Aí entrei na Petrobras dia 17/7/89, 3 meses depois comecei a embarcar no Safe Jasmínia, na plataforma de Pargo, na Bacia de Campos. E para mim uma experiência incrível, porque até então eu trabalhava em unidade coronariana, em um hospital. E cada vez, Tadeu, que eu ia na área operacional, aquelas máquinas, aqueles compressores, assoviava quando descia lá no Spider Deck, as pernas da plataforma, que medo que eu tinha. Eu me sentia, aí lá vem o lado artista, tá? Lúdico. Eu me sentia Alice no País das Maravilhas, na plataforma, porque eu falava, meu Deus, quanto barulho, aquela coisa esturdecedora, olhava para baixo, aqueles gradis, né? E aí comecei a sentir necessidade de me preparar. Comecei a fazer um curso de técnico de segurança do trabalho, terminei, fiz um curso de... hoje é o Instituto Federal Fluminense, mas antes era o UNED, hoje é IFE, ali na Lagoa. Mas antes era o UNED, era uma unidade descentralizada lá de Campos, da Escola Técnica de Campos. Aí eu fui da 2ª turma de técnico de turismo. Aí era muito engraçado, porque concurso de novo, fiquei em 17º lugar depois de muito tempo ter terminado o 2º grau, né? Aí nós podíamos entrar pela frente do ônibus, porque éramos estudantes, né? E aí tinha alguns senhores, né, comigo. Aí ele dizia assim, eu fico com vergonha de entrar pela frente, todo mundo olhando para minha cara, eu coroa. Eu falei, aqui eu era aluna, ó. E eu aqui, eu sinto orgulho, porque eu não tenho culpa se de repente eu fiz um concurso, eu fiz um processo seletivo com um jovem que saiu do 2º grau ontem e eu passei e ele não passou. Ué, eu tenho culpa disso? Eu tenho orgulho, né? Senão eu estava bem preparada. E aí você veja como é que são as coisas. Aí eu acabei fazendo o SMS antes do SMS. Eu, profissional de saúde, fiz meio ambiente, turismo e fiz o técnico de segurança. Então aqui tem algumas fotos, né? Eu dentro da empresa também sempre, mesmo antes de estar atuando como atriz, porque o teatro também, de me preparar, me qualificar aqui fora, foi em decorrência do meu trabalho, que eu trabalhei 10 anos em plataforma de petróleo. Aí é onde eu falei para você, como falar de AIDS na Bacia de Campos, numa época que ninguém nem sabia, né? A gente só sabia que vários artistas internacionais morreram contaminados. Vários artistas nacionais morreram contaminados. Aí vinha todo aquele fake que era coisa de homossexual. Aí então eu sou hétero, não estou nem aí, né? Era coisa de prostituta. Aí começou a morrer também pessoas que não eram prostitutas. E aí? Né? Então você vê a questão da SIDA, né? Ela já tem 30 anos. E muita gente ainda, e muito jovem ainda. Aí agora já acontece o quê? Muitos jovens se contaminando porque não viveram o que eu vivi. Ver os meus ídolos morrerem contaminados, né? Tendo que tomar, quando descobriram os medicamentos, AZT, tomava mais de 10 medicamentos por dia. Sim. Agora não, agora é 1 ou 2, né? A pessoa se mantém basicamente sem estar com aquele aspecto de doença, né?
Aqui são fotos da escola técnica de turismo. Que bonito esse visual aqui, gente. Tem inclusive, no Brasil, inclusive uma foto que o pessoal aqui do jornalismo usa de vez em quando. Eu estou com a bandeira do Brasil, assim, tipo um bustier, mas foi o quê? Foi uma apresentação TCC no final do nosso curso de turismo. E aí o meu grupo também, né? Lá vai Ilma de Souza dirigir o negócio. Aí nós entramos, Brasil, meu Brasil brasileiro, entendeu? Né? E aí depois daquilo ali, todos os outros grupos também fizeram cada coisa assim maravilhosa, usando o teatro. E peraí, Ilma, peraí, porque olha só, eu preciso tentar organizar um pouco de coisa, porque você já fez de tudo, né? Porque nós saímos aqui da pedagogia para a saúde, para a segurança, para o petróleo, com turismo, segurança, ou seja, um grande arcabouço de conhecimento, né? E como que nós temos um exemplo aqui bem legal, gente, olha só que bacana. Essa é a Ilma. P21. Em P21, uma palestra sobre a AIDS. Usando o teatro de uma forma bem simples. Usando o teatro. Eu digo arte como ferramenta de saúde. Arte como ferramenta de saúde, de conhecimento, né? E como que foi, então? Mas tem uma coisa, tem uma pergunta que eu acho que é mais difícil, mas eu preciso te fazer. É de 1 milhão? É a pergunta de 1 milhão? Pode ser a pergunta de 1 milhão, não sei. Então vai lá. Porque, sendo uma mulher capacitada desse jeito, e a gente conhecendo a estrutura da nossa sociedade, que às vezes não consegue aceitar a capacitação das ditas minorias, como que foi viver isso tudo lá dentro? Não deve ter sido fácil. Não foi fácil. Também, até por uma questão ética, eu não vou mencionar o nome de um determinado gerentão que eu tive, que ele, inclusive, escreveu isso. Que ele colocou que a empresa tinha, né? Não é empresa, são pessoas, a questão do racismo. Então, eu era muito combatida. Eu era muito amada por várias pessoas, até porque... por esse perfil meu de usar o teatro como ferramenta nas ações de saúde, aqui sou eu, um personagem abordando a questão da dependência química, João da Silva. Muita gente, ao ver essa reportagem... João da Silva foi o seu personagem? Sim, um personagem seguramente visto por mais de 7 mil trabalhadores. Por quê? E aí vai lá um abração, muito obrigada aos meus companheiros de trajetória, porque o Jorge Piri, que também é um artista, é um escritor, ator, né? Jorge Piri está aposentado também. Em princípio, o Jorge fazia o personagem, eu dirigia ele. Aí Jorge Piri foi embora, foi morar em Niterói. Aí as assistentes sociais tinham um programa na Petrobras sobre dependência química, e aí elas me instigaram, porque tinha uma apresentação em PNA1, onde elas iam fazer a palestra sobre dependência química, já sabia da história do João da Silva. E aí elas, poxa, a gente tem que embarcar, e cadê o Piri? Não conseguia contato com ele. Oi, mas você não é artista? Você não é atriz? Por que você não representa? Aí eu me vestir de homem, botar bigode, numa plataforma onde 98% de homens, o que eles vão dizer? Que eu sou, de repente, homossexual, né? Nada contra, tá, gente? Só que é aquela história assim, nesse ambiente confinado, tudo era motivo de levar para o lado sexual. Se você falava pênis, falava vagina, se ia fazer uma palestra, ministrar uma palestra e falava sobre relação sexual, até mesmo a questão que hoje a gente não fala mais DST, doenças sexualmente transmissíveis, a gente fala em IST,
infecções sexualmente transmissíveis. Aí que aparecia aqueles pênis com gonorreia, aquelas vaginas cheias de verruga. Entendeu? Uma coisa assim, parecia um bando de criança. Tudo porque, num ambiente confinado, ganhava uma nova dimensão, né? Aí eu já, né, discriminada assim pelo fato de ser mulher trabalhando, como fui nessa P21. Foi uma das plataformas no maior desafio que eu tive. Só para vocês imaginarem, quando eu fui para lá, a enfermeira supervisora, na época, ela falou mesmo que era um desafio, porque os técnicos de enfermagem não aguentavam aquela plataforma. Ilma, você faz teatro, você é uma baita de uma profissional, não sei o quê, papapá, vai para lá que você vai ser tipo assim. Eu ia ser o início da mudança de P21 na época. Essa plataforma ela já até saiu, que as instalações, a planta passou por uma reforma, mas a área de hotelaria, os camarotes, os banheiros, tudo vazando, tudo velho. Então as pessoas estavam ali igual prisioneiro. Só para vocês terem uma ideia, uma coisinha só que eu vou falar. Sabe o que aconteceu? Um belo dia um senhor, como não tinha um lugar decente, não tinha camarote feminino. Hoje as companheiras que trabalham na Bacia de Campos têm camarote feminino, tem banheiro feminino na área operacional. Na minha época não tinha nada disso, tá? Aí quando eu cheguei naquela situação, os companheiros, eles dormiam, os técnicos de enfermagem, né? O técnico de enfermagem, ele dormia na enfermaria. E está errado, é insalubre. Mas era preferível dormir na enfermaria porque as condições eram péssimas. Aí eu cheguei, tive que dormir na enfermaria. Aí um belo dia, olha o que acontece. O senhor entra na enfermaria com um pacotinho assim, bota na mesa e fala assim, dona Ilma, com todo respeito, eu achei isso aqui na porta da enfermaria. Que eu abro o papel, era uma calcinha. E ele estava dizendo que aquela calcinha era minha, que ele achou na frente da enfermaria. Aí vem o policial, a disciplina da PM, o carão do teatro. Meu senhor, essa calcinha não é minha. A senhora vai me perdoar, eu não estou fazendo... Tipo assim, ele não estava de palhaçada comigo. Sim. Eu vi, achei, já que a senhora dorme na enfermaria, de repente, né, podia ter caído alguma coisa, peguei, recolhi, aí eu... bem séria. Meu senhor, essa calcinha pode ser de algum homem, né? Que embarca como homem, mas de repente ele adora ser uma mulher, sim, né? E vai ver que é de algum deles. E aí aí peguei a calcinha, enrolei e joguei no lixo. Quando o homem saiu, eu fechei a porta, a lágrima corria. Porque eu falei, meu Deus, nem no meu tempo de policial eu vivi uma situação dessa. Vivi uma situação, logo assim que eu fui para a rua, na época, né, trabalhar para a rua, que eu digo, nós tivemos aquele período de formação, e quando eu estava no batalhão, primeiro serviço de rua com um homem, com um policial masculino, e o camarada começou, sabia que eu moro sozinho? Sabia que eu tenho um abajur de lãs? E eu, assim, pensando com os meus botões, eu acho que esse homem está me encantando. Eu acho que ele está querendo fazer sexo comigo. Entendeu? Olha só, um papo bobo. Só porque ele era homem, eu era uma mulher, ele tinha que me encantar. Aí eu falei assim para ele, é o quê? O senhor está com algum problema? O senhor está com alguma doença na época, né? Alguma DST, alguma gonorreia, alguma coisa assim? O senhor sabe por quê? Mas isso já puxando a orelha. Porque antes do senhor me ver como uma policial, eu sou professora, eu tenho um curso de saúde, mas eu estava passando um sabão nele. O que é? Me fazendo de boba, né? Uhum. O senhor está com algum problema de saúde, com alguma doença sexualmente transmissível? Aí falei, toma vergonha na cara, porque eu estou aqui para ganhar meu dinheiro. Eu não estou aqui para servir, para dar para soldado, nem para servir oficial, não. Eu estou aqui como profissional para ganhar meu dinheiro. O homem, gente, se ele pudesse, ele sumia assim. E aí, logo depois, meses depois, eu fui para a área de saúde. Então, eu ficava imaginando, já pensou? Eu trabalhava em unidade coronária. Imagina esse cara infartando, chegando lá, aí eu já não mais soldado, e sim sargento, sim, e ele soldado, e eu
num lugar daquele que eu tinha que dar banho no leito do paciente, né? Aí teve uma questão também de um coronel do RP Monte, o coronel, a esposa dele estava perto, aí ele começou a tirar onda comigo, dizendo que ele ia fazer, que ele ia acontecer, que a hora que ele quisesse ele ia levantar e ir embora. E eu explicando para ele, quando eu assumi o plantão, disseram para mim assim, ó, cuidado, hein? Porque o nosso coronel tentou fugir essa madrugada. E eu olhando para a cara do sargento e falando para ele assim, sargentiante, que fica guardando, como se fosse um quartel, né? Guardando lá à frente do hospital. Eu falei, ó, se o nosso oficial, se o nosso coronel quiser ir embora, eu vou falar para ele assinar e ele vai embora. Não precisa fugir, não. Ele vai embora. Agora, ele assume o que ele está fazendo, né? Porque ali nem ele é coronel e nem eu sou sargento. Nem ele é superior e nem eu sou inferior a ele. Ali eu sou a profissional de saúde e ele é o paciente. Aí o coronel, na hora que eu ia dar o banho nele, a esposa, antes dela chegar ou depois, alguma coisa assim. Aí ele, com a esposa dele perto, aí olhou para mim e falou, se tu fosse minha mulher, eu ia te bater dia sim, dia não. Eu falei, engano seu. Porque se eu fosse a sua mulher, quem ia lhe bater todo dia seria eu. Que isso? Aí a esposa dele começou a rir, viu? Essa aí não dá mole não, fica tirando onda, não sei o quê, entendeu? Mas é isso, mas é essa coisa do machismo, do racismo estrutural. E muitas das vezes nós, mulheres, criamos os nossos filhos para ser machistas. Mas a sua firmeza, Ilma, é uma coisa que marca muito a sua trajetória. Da mesma maneira que você respondeu ao coronel, né, você deve ter respondido muitas outras pessoas dentro da empresa. Nessa firmeza. Dentro da empresa, podia citar uma história da Petrobras assim pra gente? Penha 1, 1991, um acidente, um dos últimos acidentes terríveis que teve na minha época, onde passaram a noite toda lavando um vaso que continha uma determinada substância química, lavando mesmo, né? Limpando, porque ia ter uma ai meu Deus, a gente sai da área, né? Com aquela solda, né? Ia ser tratado aquele vaso. E aí, quando chegou 9 horas, eu estava no Safe Jasmine. O Safe Jasmine era um hotel flutuante, tinha uma gangway que ficava assim, acoplava na plataforma. Os trabalhadores, em sua maioria da contratada, iam pela manhã para a plataforma. Era um hotel, né? Sim. Na hora do almoço, voltava para almoçar, para dormir no hotel, onde eu estava. E era parada de produção em Penha 1. E o que aconteceu? Quando o técnico de segurança entrou para fazer a vistoria, que era para liberar para o trabalho, houve uma explosão. Fala-se, como relatório, que foi uma luminária que deveria ser a prova de explosão, que de repente não era, fez uma fagulha e explodiu. Para vocês imaginarem. A coisa foi tão feia que o técnico foi jogado na água com a explosão. Uma pessoa maravilhosa, um técnico de segurança espetacular, Jorge Luiz. Ele foi lançado na água. Eu estava fazendo uma inspeção dentro da cozinha, dentro da geladeira. E a geladeira era uma área enorme, né? A parte de frigorífico. E aí eu ouvi aquilo, BUM! Aí eu pensei que caiu um container, né? Na área. Aí daqui a pouco começaram, enfermeira Ilma, compareça à enfermaria. E o Safe Jasmine, a cozinha, os alojamentos, era assim, você era de cima para baixo. Então estava lá embaixo, subi correndo. Quando eu chego na enfermaria, vi um camarada todo queimado, a parte da frente, parecia um filme de terror. O caralho! E aí leva para a enfermaria, começa os primeiros socorros. Nisso que eu estou atendendo ele, vem outro, e outro me puxando pela mão, vamos embora lá, porque tem um cara morrendo. Era Jorge Luiz, que foi resgatado, e na época, é por isso que eu tenho muito amor, muita consideração com os empregados, principalmente os contratados. Sim. Eles são, assim, fantásticos. Nesse período,
Antes disso acontecer, uma semana antes, porque a Petrobras também, ela preparava, qualificava muito bem os seus profissionais. Na época eu e os técnicos, né, fizemos monitoria de primeiros socorros pela Cruz Vermelha, e aí nós éramos qualificados para ensinar o curso básico de primeiros socorros, e eu comecei, e sempre a questão da educação. Aí, como eu era profissional, eu sozinha no SAFE, e o técnico de enfermagem da plataforma lá em cima, e em parada de produção, você trabalhou embarcado e sabe muito bem disso. Sim. Quando tem parada de produção, para você que está nos assistindo, o que acontece? É uma pressão danada, porque chega um determinado momento que fecha, né, a produção de petróleo, e aí, vambora! Eles querem tudo rápido, por quê? Isso é dinheiro. Se ficar com a produção parada, é bilhões que o país está perdendo. Então, o que acontece? As equipes são pressionadas para andar rápido, para entregar logo, né? Porque você tem aquele período, mas tem um período crítico dentro do período crítico, né? Sim. E aí aconteceu isso. Aí o que aconteceu? Jogava-se a boia para o Jorge Luiz, ele todo queimado, porque ele foi um grande queimado mesmo, só para vocês terem uma ideia, quando ele foi resgatado, a única coisa que estava no corpo dele eram as botas. Ele todo demasiado, já inchado, e só com as botas, porque as vestes dele saíram todas. E logo assim que jogaram a boia, ele não conseguia, né, ver. Um companheiro da contratada pulou na água para poder botar a boia nele, para ele poder ser resgatado. Aí, quando eu chego na área operacional, está lá o corpo estendido no chão. Eu achei que tivesse até morto. O acidente, os acidentados... E nisso, PNA1, com mais de 300 camaradas, todo mundo assim, ó, estático, olhando, vendo aquela cena. Só que Deus é Deus na minha vida. Na véspera do ocorrido, eu tive um sonho com a minha família, eu varrendo assim, e as pessoas me olhando com uma cara de pena, assim. E aí, de manhã, enquanto eu estava preparando o material para colocar na autoclave, para esterilizar, o sonho vinha assim na minha mente. Vinha aquele sonho na minha mente. Aí eu comecei a orar e falar com Deus, limpando e falando, Deus, é na minha casa que está acontecendo alguma coisa? Abençoa, protege. Aí depois me toquei assim, opa, olha onde eu estou. Eu tinha ligado para enfermeiras, na enfermeira supervisora, que era sempre assim. Não era sempre que você estava com um profissional, um médico, uma enfermeira junto. Eles estavam em outras plataformas. Eu liguei antes do ocorrido, Fabiana, não dá para você vir para cá, não? Porque se acontecer um acidente aqui, porque PNA1 tem parada de produção. Doutor fulano, você não podia vir para cá, não? Isso antes de acontecer. Aí, nesse dia, eu comecei a orar. Antes de eu ir para a inspeção, eu comecei a orar e pedir a Deus que, se fosse no meu local de trabalho, que Deus me desse determinação, me desse força. E aí, quando eu vejo aquela cena, todo mundo olhando, mas assim, todo mundo em estado de choque. E aí, sabe, a vontade que me deu era de gritar, eu quero a minha mãe, eu quero ir embora. Não, e vambora, pega a maca, vai não sei o quê. E eu tinha começado um treinamento de primeiros socorros. Com quem? Com os trabalhadores. Só que na época eu abri inscrição para petroleiros, Petrobras e petroleiros contratados. O pessoal da Petrobras, narizinho para cima, na época, no SAFE, não quiseram, tá? Desfizeram, não quiseram, que é tipo assim, eu na hora da minha folga ficar tendo aulinha, eu não quiseram. O pessoal da contratada chegou junto, guindasteiro, homem de área, eu amo. E eles vinham, depois de 12 horas de serviço, sentar na sala de aula para aprender o que fazer. E o que aconteceu? Que eu também falei isso com a Luciana. Tinha uma discriminação danada no meu tempo. Tinha sala de TV para a contratada, tinha sala de TV para o pessoal da Petrobras. Sim. O pessoal da Petrobras era amendoim, era não sei o quê. Para o contratado, tudo diferente, entendeu? Mas você, tipo assim, era como se o petroleiro Petrobras fosse melhor. Resumo da história. Eu quis fazer a sala que me dava condição técnica e logística para ter aula,
era a sala da Petrobras. Aí eu fui até os supervisores, né, lá do SAFE, e eu pedi que eu precisava daquela sala. Eles só faltaram me jogar na água, porque aquilo era um absurdo. Que eles iam ficar sem ver o Jornal Nacional. Por que a Ilma não vai dar essa aula em outro lugar? Aí acontece isso. Adivinha, Jefferson, quem foram os primeiros como soldados a chegar e falar: eis-me aqui, comandante, aonde que a gente começa? Foram os meus alunos da contratada. Que aí o que acontecia? Eu fazia a medicação, mas era assim: aqui, vem cá, fulano, vem cá, pega o nome desse aqui. Bota aí, 18 horas, estou ministrando isso, isso e isso. Fulano, começa a lavar aqui com soro. E mais de 12 pessoas, os pilotos de aeronave, querendo levar pessoas que eu nem tinha visto, e não. Gente, porque eu sou engenheiro, porque eu sou não sei o quê, chegando na enfermaria, opa, sai. Sai, porque aqui quem manda sou eu. Pode sair, pode sair. Aquilo ali estava sob o meu controle, o meu comando ali eu era a atriz principal. A autoridade. A autoridade. Sim. Entendeu? Então, aonde eu falo para vocês, como Deus vai capacitando. Aí eu louvo a Deus pela minha passagem na polícia. Porque assim como eu tive embates lá, eu tive embates lá embarcado. E foram 10 anos. Aí aconteceu uma coisa muito bacana também. Mas como é que está o pergunta nosso que eu tempo? fiquei curioso. Faleceu alguém? Na época, Nesse ele acidente? desceu muito grave, mas ele durou em torno de 6 dias. Eu fui elogiada na minha equipe de saúde pelo Dr. Renato Gleiser, esposo da enfermeira Célia, numa reunião de todos os técnicos. E foi muito bacana, porque ele falou para mim, na frente dos meus colegas, que a Petrobras tinha orgulho de ter um profissional como eu na equipe de saúde. A gente tem mesmo. E foi muito bacana, sabe? Que aí você vê assim, tipo, por mais que as pessoas, por mais que o sistema te esprema, mas tem uma hora que o sistema reconhece. Não consegue segurar a nossa força. E aquilo para mim foi uma honra muito grande, porque aí depois disso, né, aí quando é que veio o sindicato? Pode chegar lá no sindicato já? Pô, olha só, você perguntou do tempo. Leve o tempo que você quiser. Menino, não faz isso comigo não, eu falo Olha, muito. eu não sei se a produção vai achar ruim, né? Nós estamos aqui com a companheira Luciana, com o companheiro Jefinho produzindo com a gente, trabalhadores trabalhando com a gente. Nós temos a questão da iluminação, sabe? Mas eu estou aqui para escutar o tempo que for necessário. Fique tranquila, tenha o seu tempo, que o que der aqui a gente vai resolver depois na produção e na edição, né, Jefinho? Porque né, tem uma coisa assim maravilhosa aqui, que foi? Então, a trajetória no embarque foram 10 anos, que me serviu muito, né? E aí, P36, afundamento da P36. E eu não sabia nada de sindicato. Imagina, eu vindo da polícia, nem passava pela minha cabeça nada de sindicato. Sabia, vi o pessoal falando no aeroporto e tudo, mas não me tocava. Aí, P36, afundamento da P36. E eu embarquei nessa plataforma para fazer o João da Silva, esse personagem. O João da Silva foi feito na P36? Fiz. Não foi. O João da Silva foi uma história real de um senhor, que também por questões éticas não vou dizer o nome dele, sim, no SAFE Jasminha. Porque, como profissionais de saúde, quando a catamarã, eu sou do tempo da catamarã, tá? Aqui foi um pupurri de personagem que eu fiz no SMS. Ah, tá. O que é catamarã? A catamarã, olha o que é petroleiro novinho, gente. Ele não sabe o que é catamarã. Catamarã era uma embarcação, tinha Butterfly, Madame Butterfly. Era um barco, um navio, não um navio, é uma embarcação que transportava os trabalhadores para a plataforma antes dos helicópteros. E principalmente trabalhadores contratados. Então ia para o pier 3 horas, 4 horas da manhã. Quando o tempo estava maravilhoso, com 2, 3 horas eles chegavam nas unidades. E quando não, o tempo estava virado, eles iam aquilo batendo, a tal da
eu acho que é o feitio da embarcação, então batia quando as ondas estavam altas, quando o mar estava virado. Olha, o pessoal chegava lá vomitando, passando mal, e muitos, para encarar isso, não justifica, tá, gente? Mas muitos bebiam, que era para poder dormir, mas aí bebiam. O mar pega um mar bravo, o cara vomitava e tudo, e ia para onde? Ia para a enfermaria. Eu estava lá no Safe Jasmine. E eu comecei a embarcar no Safe. Então era muito engraçado, porque eu estava recém-saída da polícia, e aí fazia aquela fila do INSS na porta da enfermaria. Porque o profissional de saúde, de acordo com a situação, podia liberar esse trabalhador 1 hora, 2 horas. Estava testado, né? Assim, para liberar do serviço. Aí muitos precisavam e outros também faziam teatro. Ai, meu dente tá doendo. Eu acho que eu aprendi a ser atriz com vocês no Safe Jasmine, tá? Aí, então não sei o quê. E aí, quando a catamarã vinha chegando, por volta de 11 horas, quando o mar estava virado, aí eu era obrigada a ficar lá no pier, na unidade, esperando junto com o técnico de segurança. Porque se alguém chegasse passando mal, eu já acompanhava para a enfermaria. Aí esse senhor, que eu não vou falar o nome, ele chegou carregado, ele no meio da cestinha, que era outra violência também. Aquela cestinha nós já desembarcamos numa época de greve de piloto, e você tinha que segurar naquele negócio, aquilo subia mais de 20 metros de altura, um perigo, né? Porque você imagina se a pessoa cai daquilo ali. Aí, ele no meio da cesta, e aí, eu toda, né, solícita, vem, vamos. E ele não queria falar, por causa do hálito alcoólico, né? Aí levo para a enfermaria, faço contato com o médico. O que foi? E ele sem querer falar, mas só que, eu muito observadora, a galera já conhecia ele. E quando eu toda solícita, vamos, como é que o senhor está? Para não falar, e tá doendo aí, fulano, tipo assim, se deu bem, não vai para a área trabalhar, né? Tá, chegou a passar mal, como é que eu vou botar esse homem numa área operacional? Aí quando chega na enfermaria, faço contato com o médico, aí o médico manda dar glicose, baralgina, né? Fazer a medicação para poder parar porque ele também tinha bebido. Aí, quando eu preparo tudo, olha, o médico pediu para fazer essa medicação endovenosa, papapá. Para quem é isso aí? Ele, ficou bom, rápido. Para quem é isso aí? E quem é que você vai aplicar isso aí? Eu falei, no senhor, por acaso. O médico falou, para o senhor poder ficar bom. Não vou tomar nada não. Gente. Gente. Aí eu falei assim, é? Então o senhor olha bem para mim. Porque a partir de agora, eu sou a profissional que vou trabalhar aqui a cada 15 dias. Porque eu, quando eu cheguei na empresa, eu trabalhava 14 por 14, tá? Sim. Eu fiquei um bom tempo trabalhando 14 por 14, quando a escala virou para 14 por 21. O senhor não vai tomar não a medicação não? Tá bom, guarda bem meu rosto, porque eu vou estar aqui. E sabe o que vai acontecer? Da próxima vez que o senhor vier desta forma, porque não é justo. O outro deixa de beber, deixa de ir para uma festa, e aí ele começou a contar a história triste. Que o filho fez aniversário, bababá. Eu falei, tá bom, dessa vez vai passar. Agora, o que vai acontecer? Outros estão na sua situação, não bebem, não vão para festa, não bebem porque de manhã tem que pegar catamarã, né? Porque eles chegavam, eles não iam descansar não. Eles botavam a roupa e iam para a área trabalhar, né? Então não é justo. Aí o outro bonitão vai ficar dormindo. E todo mundo já conhecia a fama dele, tá? Aí dele um puxão de orelha, olha bem para mim, eu vou ficar aqui agora. E da próxima vez que o senhor chegar aqui assim, o senhor vai ter 2 trabalhos. Vai subir, vai enfrentar esse mar todo e vai descer para a terra. Porque o senhor não vai ficar aqui. Aí ele ficou bem sério, falava mal de mim para a plataforma toda, porque ele era conhecido lá, eu não. Dizia que queria ver o diabo na frente dele, não queria me ver porque eu era uma casca grossa. Esse homem que começou a me dar a dimensão do meu trabalho, porque ele 6 meses depois chega na plataforma com uma ficha. Vocês também não é desse tempo, mas antigamente os ônibus tinham umas fichas
ficha rosa, ficha azul. Vamos supor, se você fosse daqui para Carapebus, você comprava uma fichinha e depositava ali. Era assim. Aí esse homem chegou com essa fichinha para mim. Chegou na enfermaria, todo solene. Dona Ilma, quero falar com a senhora. Aqui, toma aqui. Essa fichinha é sua. Eu falei, fichinha minha de quê? Aí ele me conta do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Que depois daquele sacode, ele foi procurar ajuda. E ele já estava 1 mês ou 2 meses sem botar uma gota de álcool na boca. Que beleza, cara. E aí eu comecei a ter dimensão do meu trabalho. Aí eu falei, então quer dizer que as plataformas, nós, de acordo com cada profissional aqui, você faz com que essa pessoa vá igual um organismo contaminante, ele volta para o estado dele, ele volta para a cidade dele, ele volta para o país dele, porque eu trabalhava também com estrangeiros, né? Ele volta diferente porque ele aprendeu alguma coisa. Aí que eu fui ter dimensão. E eu conto também que o meu irmão, Hilton, eu conto isso no áudio, o meu irmão Hilton falou para minha mãe, meu irmão, e eu falava muito assim, vamos ser elo de educação para a saúde, aí Paulo Freire, né? Ao invés de eu criticar, motivar, ao invés de eu dizer, você não sabe nada, não, qual é o saber que você tem para trocar comigo? Sim. Aí eu comecei a falar para eles durante as palestras que eles estavam tendo a oportunidade de estar aprendendo, de estar compartilhando ensinamentos, conhecimentos. Então, quando você estiver lá no centro espírita, na igreja, fala sobre isso que você está falando, seja um elo de educação para a saúde. E eu observei que eles faziam isso. Como? Aí o meu irmão, um belo dia, conta para minha mãe que ele lá em Padre Miguel, tomando uma cerveja, houve um camarada ensinando, falando com um camarada lá no bar, como é que botava a camisinha, o preservativo. E que ele trabalhava embarcado, e que tinha uma enfermeira que era o bicho, que a mulher tinha que ter coragem, e falando como é que bota. Aí meu irmão disse que aí deu uma catucada no cara, e meu irmão é magro, Hilton, magro, altão, aí disse que deu uma catucada nele e falou assim, escuta aqui, qual o nome dessa mulher aí que você está falando? Aí quando ele falou Ilma, aí meu irmão, pô, cara, aí, tu perdeu de ganhar uma bolacha agora, porque se tu estivesse falando mal dela, ela é minha irmã, cara, é minha irmã. E eu fui contar isso para minha mãe. Aí depois mamãe contando, que ele falando, mamãe, a senhora tinha que ver como é que o cara falava da Ima. Ele fala, a Ilma, mamãe, que foi uma menina tão magrinha, tão doentinha, entendeu? Tipo assim, o cara apresentou a irmã dele para ele de uma outra forma, né? E ele ficou, aí eu me toquei, eu falei, então o que eu falo lá, eles levam mesmo? Legal. Aí foi onde mais e mais me estimulou. Pronto, fecha esse capítulo. Fecha esse capítulo, mas antes eu queria fazer uma observação. Tá. Dentro de toda essa linha histórica que você apresentou pra gente aqui, uma coisa que me marcou e vou levar para o coração é a história da borboleta, pessoal. Porque de alguma maneira aconteceu um milagre e você e sua mãe viram aquela metamorfose e aquilo te marcou de uma maneira muito forte, lembrando que você associa os insetos e os trabalhos dele, a natureza, a como que nós trabalhamos também, né? Seria essa então, porque aparentemente para mim você me descreveu algum tipo de combate à alienação. Sim. Quando o trabalhador realmente entende a força dele, e isso é muito importante para a nossa campanha, porque é a não alienação que vai fazer o petroleiro entender, ou a petroleira entender, que é petroleiro ou petroleira para sempre. Né? Seria esse então o momento que a borboleta Ilma se desperta ali? Qual seria esse momento? Tentando fazer a conexão para entender aqui essa linha bonita que Deus está escrevendo ainda de história sua. Né? Aí eu venho para o sindicato, o fundamento da P36. Mais maravilhoso. A fundamento da P36, começo a ouvir na porta da empresa o sindicato falando, e eu tecendo uma linha do tempo com as minhas experiências embarcado. E tipo assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente fala em Petrobras, você não imagina
no meu tempo, tá, gente? Que no meu tempo, naquele 2000 não, 90, década de 90, tinham pessoas lá em cima, mineiro de Minas, Seif Jasmine. O camarada chegava lá, uma outra situação, eu fazia o briefing. E o briefing é uma palestra inicial, que você fala o horário da enfermaria, o segurança fala sobre acidente, e você fala sobre alimentação, sobre higiene. E aí eu chegava, como é que eu podia encarar uma plateia, ó, meu lado artístico, com 150, quando eu tinha pouca gente para falar, era 150 pessoas nesse hotel flutuante. Já fazia briefing para 200, 250 pessoas. Né? Aí como é que eu podia chegar lá assim? Boa tarde, meu nome é Ilma, eu sou técnica de enfermagem aqui do Seif. Não dava, cara. Os caras vieram do mar batendo, muitas das vezes, estavam lá cansados, com fome. Aí eu chegava, tipo assim, igual um artista mesmo, né? Boa tarde para quem é de boa tarde, tarde para quem é de tarde, porque tinha muita gente do interior, né, que eles não falam boa tarde, bom dia, dia, tarde. E eu comecei a falar bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, dia para quem é de dia, não sei o quê. Aí comecei a falar de uma forma assim, engraçada, que é para despertar as pessoas, tipo, pô, ela é maneira, né? Uhum. Aí daqui a pouco tá lá um caboclo na enfermaria falando assim, quando é que você volta lá para Minas? Eu falei, o quê, moço? É comigo que você está falando? Quando é que você volta lá para Minas? O senhor está me confundindo com alguém. Quando é que você volta lá para Minas? Você não é fulana? Namorada dele, gente. O homem estava me confundindo com a namorada dele e não estava vendo que não era a namorada dele. Ao falar comigo. Mas deve ter sido o famoso Miguezinho. Não é Miguel. Não é Miguel. E outra coisa, essa questão do João da Silva. Aí o Peri não pôde fazer, aí eu pensei, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou chegar... Meu irmão riu muito, porque disse que eu estou parecendo aqui com meu irmão, que até que faleceu de Covid, Adilson. Aí o João da Silva era outro. Quando eu fazia o João da Silva, fiz nessa P36 mesmo, antes de afundar. Depois chega um cara na enfermaria, senta na minha frente assim, aí, eu sou lá de Campos, falou lá o nome de uma comunidade pesada lá de Campos. Sabe que eu já fui traficante? Eu já fumei cocaína, já cheirei cocaína, não sei o quê. E aí uma pessoa, o coração vem na boca, né? Mas e aí, a pose de artista? As pessoas confundem, cara. Quando a gente ouve na televisão o artista, o ator dizendo que muitas das vezes as pessoas querem bater, aí você fala, Cauãzinho, igual você falou aí pra mim, Miguezinho. Não, as pessoas confundem o lúdico com o real. Outros, por exemplo, o lance do João mesmo, né? Aí achava que eu que eu cheirava, que eu fazia não sei o quê. Tem uma outra personagem que eu escrevi, chamada Ana Cristina, que ela fala sobre a questão do câncer de mama. Já teve pessoas de chegar e vir falar comigo e me chamar pelo nome da personagem e dizer, nossa, você superou, não sei o que, peraí. E aí eu mudo a voz, exatamente para as pessoas perceberem que é um personagem, tá? E já teve coisa, por exemplo, o João da Silva apresentando na comunidade através de um pastor. Eu desci, ele é pastor da Batista, empregado Petrobras, uma pessoa educadíssima, e numa igreja lá em Córrego do Ouro, entrou na programação da igreja que esquete teatral com Ilma de Souza, você decide. E aí, para mim, todo mundo sabe o que é uma esquete teatral, olha só, todo mundo sabe, e todo mundo, tipo assim, que legal, vai ter um teatro aqui. Aí fui pro banheiro, tô assistindo o culto, levantei, fui pro banheiro, amarro o cabelo, boto o bigode, passo uma base, né? Boto uma roupa largona, não sei o quê. Aí o pastor tá lá falando, na frente. Para mim, todo mundo tá vendo que aquilo é um teatro. Não levantou 2 homens da igreja batista de Córrego do Ouro e foram assim. E eu senti medo, sabe? É como assim, o espírito
o espírito em termos, né? O personagem falou, epa, Ilma, agora segura essa onda, é você aí. Eu tive medo, porque os caras levantaram e vieram para cima de mim, como se fosse me pegar para me tirar dali. E deu aquele frio na barriga, tipo assim, pô, o cara tá achando que eu sou um homem mesmo, né? Aí quando eles chegaram, aí o pastor falou de lá assim, não, deixa ele, porque ele sabia, né? Deixa ele. E ao se aproximar, eles perceberam que eu não estava com cheiro. Aí tá, aí fiz a apresentação, aí também escovei eles. No final, né, quando eu me apresentei como Ilma de Souza e tudo mais, aí eu falei assim, se eu fosse um alcoólico, vocês iam me tirar aqui de dentro da igreja na base da violência? Vocês iam me tirar daqui de dentro da igreja na base da violência? Entendeu? O negócio é pensar, é botar o ponto de interrogação. Aí depois que eu me troquei toda, né? Aí tô lá, aí vem as mulheres da igreja, com a Bíblia embaixo do braço. Engraçado, né? Sabe que você me enganou? Eu estava achando que era um homem mesmo, não sei o quê. Mas eu me olhando assim também, né? Tipo assim, ela deve ser um meia... E já teve situações engraçadíssimas. Fazer a apresentação do João, ganhei, fui fazer uma apresentação no Rio, em Botafogo. Aí, e nesse dia eu estava de aplique, com uma roupa mais justa e tudo. Quando terminou a apresentação, aí estou eu lá, né, com a minha roupa toda cor-de-rosa, bem feminina, com aplique. Aí o camarada olhando para mim, esse é Miguel. E Miguel e dos otários também, né? Uhum. Aí olhando para mim, e me olhando assim, e virava, mexia, o cara tá me olhando. Aí o outro colega dele chegou e falou assim, aí, ele tá pensando que você é um homem. Uhum. Aí eu fiz assim, eu me senti um desenho, quando eu era criança, tinha um personagem, que eu não lembro o nome, um desenho, que era uma mulher com uma gorra assim, vermelha, o vestido dela era tipo um coração, aparecendo assim, a mulher sensual, era um personagem, tá? E aí eu me sentia própria, aí eu cheguei bem perto do camarada ali, dentro dos olhos dele, e falei assim, você acha que eu sou um homem? Entendeu? É tipo assim, tu não tá enxergando, tu não, né, lé com cré, né? Aí eu fiz assim, e aí, você acha que eu sou um homem? Aí o cara, entendeu? Mas é muito legal, eu fico... Aí, vamos lá. Sindicato. A fundamento da P36, comecei a ouvir na porta da empresa o sindicato. E aí comecei a pedir para falar, passaram o microfone para mim, eu comecei a recitar. Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer. E aí o sindicato olhou para mim, né? Tipo assim, pô, quem é essa? É técnica de enfermagem, trabalhou embarcado, né? Estava na formação, me chamaram da Chapa 1. Aí foi onde Zé Maria fez a proposta, né? Que o sindicato estava precisando transformar, mudar, não sei o quê. Aí o pessoal da oposição, Cacheta, aquela turma na época do, como é que eu falava? PSTU, né? Uhum. Cacheta, tinha um outro. Os meninos agora ficaram todo mundo dócil. Cacheta, Leonardo, um rapaz novinho, falava, chegava a espumar assim do lado, era de enxova ele, um rapaz novo, de óculos, aí falava mal do sindicato, espuma, aí me chamavam também, aí dizia que o sindicato, que os caras roubavam e eram corruptos, aí a Chapa 1 já tinha ganho e eu optei pela Chapa 1, aí eu falava, pô camarada, se você está chamando eles de corrupto, você está dizendo, você prova. Você está me chamando de corrupta também. Não, você é diferente. Você e Conceição é diferente. Eu não sou diferente, eu faço parte dessa equipe. Se você está dizendo que eles roubam, você está dizendo que eu roubo também. Entendeu? Sim. Então, aí começou. Aí foi muito legal. Aí vem para o sindicato. Ela vem para o sindicato. Fiquei 3 meses só aqui como diretora... diretora o quê? Quando você é liberado? Da Executivo. Executivo. Porque eu queria saber o que era isso. Sim. Tá? Muito bem. Houve rejeição? Houve. Por parte de quem? Principalmente das mulheres. Mas abafa o caso, que eu não quero ir tão fundo assim. Porque também não estavam acostumados com a figura da mulher diretora.
Tinha passado aqui e foi também, serviu de espelho para mim, a própria Luísa Botelho, sim, que eu ficava encantada. Como é que aquela mulher pequenininha, quando ela estava falando lá na frente da empresa, a mulher era uma gigante, né? Na época foi a Luísa Botelho que eu conhecia, os demais que contaram. Depois eu conheci a Regina, que já faleceu, né? As meninas do administrativo, mas a Luísa era diretora, né? Uhum. E aí, mas também ela era diretora, mas não sei, porque não era o meu tempo, mas eu acho que os empregados aqui do sindicato, eles não estavam acostumados com o diretor aqui. Aí Conceição tinha uma grande bagagem, tem uma grande bagagem administrativa. Vamos supor, se eu tenho na área de saúde, ela tem na área operacional, gestão, né? Sim. Que ela tinha lá a função dela diferenciada da minha, na área administrativa. E aí Conceição chegou aqui também com esta visão de organização, de ponto, de não sei o quê, blá, 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 e aí incomodou meio mundo. Aí, olha só, eu estava fazendo pedagogia, depois fiz turismo, aí eu comecei quando os contratados, quando os filiados chegavam aqui, porque houve a inauguração, aí o sindicato até então estava em obra, aí inaugurou, aí eu tenho um orgulho muito grande, porque eu estava na executiva, e aí na época eu ajudei na organização dessa festa de inauguração. Aí eu tinha assistido a orquestra de sapateado, da Orquestra Brasileira de Sapateado aqui na prefeitura, peguei o contato deles, aí dei como sugestão, vamos chamar, porque não é porque é sindicato, por que não pode ter uma orquestra de sapateado? Aí eu lembro de uma funcionária que falar assim, sapateado. Sapateado. Tipo assim, que o trabalhador entender, sapateado. E por que não? Né? Se eu nunca tive oportunidade, por que eu não posso ter a oportunidade de ver? E foi um luxo. Foi um luxo, porque quando a Orquestra Brasileira de Sapateado se apresentou aqui, tinha representante da CUT, da FUP, dessas coisas todas, tinha deputado estadual, federal, o povo sentado lá na frente assim, ó. Que tipo assim, quem é que espera vir na inauguração de um sindicato no norte fluminense, que isso, gente, é a maioria do Rio, São Paulo, eles acham que Campos, que Macaé é interior, é roça, que aqui o povo sei lá, é bem o bicho do mato, não sabe falar, não sabe gestão, não sabe nada. Entendeu? E aí, na época, não havia essa valorização. Sim. Por isso que eu falei para a Luciana assim, e não me preocupei, a questão do sindicato. Vocês querem saber a minha trajetória dentro do sindicato? Vai na parte de comunicação e fala assim, cadê os eventos, as coisas que, época de Conceição e Uma aconteceu? Porque aconteceram coisas fantásticas aqui. Isso aqui que vocês estão vendo hoje como uma churrasqueira, isso aqui já foi palco aqui fora, de uma exposição do Museu Odebomi, lá de Nova Iguaçu, um primeiro museu afro de Nova Iguaçu, com peça em carbono 14, de 400 e poucos anos, aqui dentro desse sindicato. Isso aqui tudo com cada peça, cada coisa incrível. Que lindo! Quando Macaé não comemorava. Hoje você tem a questão do Dia da Consciência Negra, você tem pipocando muita coisa por aí, mas você pode escrever o que eu estou te dizendo. Sabe o que é? Pode escrever. Pode escrever. Época de 20 de novembro, que aí a gente comemora o mês todo. Mas tem batucada, tem feijoada, tem não sei o quê, mas tudo aqui, ó, o povo pagando. Você paga, você vai para feijoada, para o pagode do não sei o quê, mas raros são os locais que você não paga, que a entidade está pagando, está bancando para você se conscientizar, para você empoderar. Quando nós estávamos aqui, passamos besouro, né? Isso, o sindicato. E aí eu louvo, tenho as minhas críticas, né? A direção, assim, a questão de machismo, de não sei o quê, mas quando a gente chegava e falava, botou telão
ali é onde é a feirinha, tá? Com o telão, com o besouro, com o filme Besouro, embaixo de chuva, e a gente exibindo aquilo ali. A professora Sônia Santos, que é doutora em cultura africana, trouxe pessoas, autoridades africanas para estar assistindo esse filme. Eu já participei como representação do Sindicato dos Petroleiros. Nunca pensei na minha vida de estar num jantar de consolis. Você já esteve? Nunca estive. Tá? Consolis, mais de um cônsul, tá? De vários países africanos em São Paulo. Cheguei para o Zé Maria na época e falei, olha, porque já conversei com Conceição, na época que o Gil era ministro da Educação, lá no Ministério da Educação, lá no Rio, para a gente tentar conseguir verba para fazer um documentário, um filme sobre a questão da Lira dos Conspiradores, que é uma história belíssima, para valorizar a história de Macaé. Foto de eu entregar para o ministro da Educação uma revista da Bacia de Campos, que tinha antigamente a Bacia de Campos, então eles também homenageavam alguns empregados. E dessa vez era até Flávia, a Flávia trabalhava lá quando o Fernando estava aqui, a Flávia era lá de dentro. E uma reportagem falando sobre a minha trajetória dentro da empresa, a questão do teatro e tudo mais. E eu entregar isso na mão do ministro da Educação, eu representando o Sindicato dos Petroleiros. Mas cadê essas histórias? Talvez não tenha nenhuma foto disso aí. Talvez não tenha, talvez tenha. Talvez não tenha, não. Mas eu estou falando. Por isso que eu falei para ela, minha trajetória com relação ao sindicato deve estar aí contada. Aí, veja bem, a coisa mais interessante. Aí, 2003, nós assumimos, né? Foi a primeira, eu fui diretora durante três mandatos aqui, mas sempre como diretora do colegiado. Ou seja, eu ficava dentro da empresa. Aí era muito engraçado, Luciana, porque dentro da empresa, muita gente me aplaudia mesmo, gostava muito de mim. Outros, principalmente os gerentes, ao mesmo tempo que gostava da Ilma, técnica de enfermagem, que tinha um perfil assim ousado, fazia teatro, isso e aquilo. Mas aí olhava para mim e falava, mas a Ilma é diretora do sindicato? Aí quando chegava naquelas reuniões que a gente participava, aí tipo assim, o cara tá rindo, brincando comigo, porque eu era a técnica de enfermagem do ativo dele, né? Aí quando eu ia fechar a reunião, começar, aí tipo assim, de olhar para mim, tipo, ei, sabe? Não, eu tô aqui representando o sindicato. Ah, você é diretora também? Sou diretora também. Então, ó, pira a cabeça deles. E quando, da CIPA, eu fui vice-presidente da CIPA 3 vezes lá dentro da coisa. Aí teve situações que eu estava ali como vice-presidente da CIPA, como diretora do sindicato. E pira a cabeça de qualquer um dentro da empresa, porque tipo assim, meu Deus, a nega está cercada por todo lado. Ela está na CIPA e aí como cipista, né? E como vice, a gente fazia inspeção naquela sede, o sindicato participava, fazia questão do Rafael, dos meninos participarem também, e a gente botava fogo naquela base ali, entendeu? E aí teve um período que o sindicato não me chamou para fazer parte da diretoria. Ou me chamou, eu não aceitei, não, mas eu não vim. Estava fora da gestão. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque o fora da gestão, a FUP, né, fez naquele ano várias inserções dentro do acordo coletivo, fortalecendo a CIPA. Então botaram que a Petrobras deveria fazer anualmente uma reunião lá no Rio, com o vice e com o presidente da CIPA, de todo o sistema Petrobras. Mas eles não fizeram isso pensando na Ilma, porque eu não estava nem na CIPA e nem no sindicato. Sim. Que a cada reunião que tivesse com o gerente geral das unidades, o presidente e o vice-presidente da CIPA tinham que participar da unidade. Eles não pensaram em mim, porque eu não estava aqui. E aí eu caí na asneira, depois de 20 e poucos anos de UNBC, de ser convidada para ir para o Compartilhado, e eu fui.
E foi lá que a giripoca cantou no meu lombo. Com um geólogo, que ele me lembra muito o perfil do Bolsonaro. Esse homem tentou me assediar, pintou e bordou comigo, mas eu estava fora do sindicato e fora de CIPA. Sim. E ele achou que era hora de me massacrar. Tá bom. Aí eu fui conversar com ele a primeira vez, ele no compartilhado. Já está acabando. Aí ele chega para mim. Não estou com pressa. Aí ele chega para mim e começa a falar comigo e falando assim, olha só, aqui não é equipe, aqui é equipe. E você não está com essa bola toda que você pensa que você tem, não. E isso depois de 20 e poucos anos de UOBC. Hein? E eu olhando para ele, aí eu olhava para trás e pensava assim, esse camarada está de pegadinha comigo. Ele está falando assim, que é para eu começar a chorar, para depois que eu chorar ele dizer, calma, eu estava brincando. Aí eu olhava para trás, você está falando comigo? Você está pensando, você não está com essa bola toda profissional que você pensa não, e não sei o que, bababá. E descendo lenha. Aí, acredite você ou não, acreditarei. Aqui, chega aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui. Deus falando comigo, aqui. Não é maluquice, tá, gente? Eu creio nisso. É como se você ouvisse uma voz dentro da sua mente. Dentro, é o seu ouvido interno. Deus falava comigo assim, essa demanda é minha. Essa demanda é minha. Tipo assim, cala a boca, não reclama. E o cara descendo a lenha. E dizendo que, tipo assim, aqui quem manda sou eu. Mas ele não estava gritando não, falando baixinho. Uhum. Olhando. Aí quando ele acabou de falar, aí eu falei, o senhor já acabou de falar? Já. Então tá bom, vou me apresentar. Ilma de Souza, CC, na época, X anos, papapá, fui policial no Rio, trabalhei embarcado, papapá. Nunca passei tal situação de alguém tentar me rebaixar do jeito que o senhor está fazendo. Agora, aí comecei a contar, o que eu passei aqui dentro do sindicato. Com o próprio Zé Maria, que na época tinha um embate comigo, e teve uma vez que nós fizemos um DE, que a Conceição trouxe muito isso também. Uhum. Sabe? Aquilo que eu falei para vocês, a experiência que a Conceição tinha de gestão, ela começou a aplicar aqui. Conceição, gente. Conceição, mostrar uma fotinha da Conceição Conceição também é petroleira para sempre, diretora do sindicato macaense, maravilhosa. Aqui nós temos um jornalzinho aqui, ó, com a matéria do pessoal do teatro. Peça Conceição escrita tá aqui, por ó. ela, uma homenagem a Cecília Meirelles, que ela também é escritora. Olha que legal. Sim, tem um livro lançado, mais um para lançar se Deus quiser. Aí Conceição trouxe umas ideias de gestão para melhorar esse entrosamento aqui com os empregados, com os diretores. Aí foi muito engraçado, porque eu tenho certeza que o Zé Maria gosta de mim e me admira, como eu admiro e respeito ele. Mas no início, aí Zé Maria, teve o primeiro DE que nós fizemos, ficamos num lugar que eles vão muito a Tafona, não, um negócio do SESI. É Sesc Mineiro? Não, é Sesc Mineiro. Gruçaí. Né? É Gruçaí, isso. Aí nós ficamos lá uns 2 dias, um final de semana, e a dinâmica era o quê? Era um amigo oculto, que durante aquela estadia, 2, 3 dias que nós estávamos lá, separado, fechou o sindicato para nós estarmos lá, nós tirava o amigo oculto. Mas o amigo oculto era, você durante aquela estadia, você tinha que olhar para a pessoa e só olhar pontos positivos. Então, eu vou olhar para o Jefferson, eu não vou, Jefferson é chato, não. Eu tenho que ver 3 pontos fortes nele, e só coisa positiva. E quem que o Zé tirou? Eu. E não podia falar, só podia observar a pessoa, porque revelaria no último dia. Sim. E no último dia ele falou que a pessoa que ele tinha tirado, eu não sabia que era eu, ele, a princípio, tipo assim, foi difícil de engolir, foi difícil de aceitar o outro, papapá, mas que depois ele aprendeu. Tanto é que vira e mexe agora, eu acho até muito bonito, que agora, depois que eu estou afastada, aí ele fala, quando vai ter uma inauguração, alguma coisa, ele fala do teatro, que esse projeto do auditório virou um teatro por causa de Ilma, que na época falou e não sei o quê. Não, vamos, por que não? Se já tem um dinheiro, se não sei o quê, vamos transformar, vamos fazer um teatro. E que na época apostou, né,
que esse teatro seria um local de multiplicidade. Eu comparei o teatro até como um inferno, que ali ia ter show, ia ter discussão, ia ter tudo, sabe? E graças a Deus, aí cada vez que eu vejo luta sindical, artista, poesia, teatro, eu fico, ai, valeu a pena. Entendeu? Valeu aí, mesmo. Aí ele falou no a final. gente atesta. Ele falou ao final, né, que ele aprendeu a gostar daquela pessoa, admirar, respeitar. E é você. E isso também foi alguma coisa que me marcou. Aí volta aqui, ó. Aí eu estava fora disso tudo aqui, né? E aí o que aconteceu? Aqui foi FUP, na Reunião das FUP. Mulheres, né? Aí Zé Maria, né, esse negócio da CIPA. Aí o camarada lá me oprimindo, tá, o gerente lá me oprimindo. Aí aconteceu o quê? Eu estava fora, teve a eleição da CIPA, aí eu me candidatei. E fui a segunda mais votada, né? Aí na hora, aí o camarada, igualzinho o Bolsonaro, aí botou um camarada que era o candidato dele, mas ele não esperava que eu fosse aceitar. E eu estava sob o domínio dele, a gerência dele. Aí chegou na hora, eu fui mais votada, só se eu não quisesse. Mas aí eu falei, eu quero. Vice-presidente da CIPA. Aí, meu amigo, eles tinham que me engolir, porque eu participava da reunião do gerente. Aí chegava na hora, eu levantava o dedo e falava que eu não concordava com aquilo ali. O homem ficava, tipo assim, ela vai falar. Aí eu estava também num setor com um assistente social como gerente, que era indicada por esse gerentão, que era tipo apadrinhada por ele. E a mulher também não gostava de mim, então me torturava, entendeu? E foi uma barra, mas superei isso tudo. Aí tinha que ir para a reunião da CIPA, lá no Rio de Janeiro, no SMS, com os gerentões do SMS lá, com um médico também, um cara todo garboso, todo mitidão. E aí eu já fazia parte da equipe de ergonomia e tudo mais, aí estudava o próprio sindicato, né? As participações nossas, as discussões, aquilo tudo vai realmente te capacitando. E eu levantava a mão, não, isso está errado. Isso não é isso dentro de ergonomia. E o médico, não é isso. A ANR fala isso. E todo mundo ficava assim, né? Tipo, gente. E aí, para encerrar, os 3 últimos anos que eu estava na ativa, teve a questão da eleição do CA, né? Sim. E aí o sindicato, os diretores, a direção, não perguntou, não reuniu a diretoria para falar assim, gente, ó, isso é um outro ambiente bacana para nós estarmos, pelo menos nesse início, né, de nós fazermos parte disso aí. Não me perguntaram nada. E tá, eu estou dentro da gestão da empresa, faltavam 3 anos para me aposentar. Qual era a exigência para você ser representante no CA? Que você tivesse na ativa. Eu falei, eu quero saber. Não me perguntaram, mas eu quero. Botei meu nome. Aí foi muito engraçado, porque o Cláudio Sergipano. Cláudio Alberto. Amo. Aí Cláudio Alberto fazia parte da comissão lá, junto ao pessoal da Petrobras, do CA. Aí foi também uma live. Aí quando o Cláudio Alberto me viu, eu ficava assim. Eu digo assim, o que a Ilma está fazendo ali? O que a Ilma está fazendo ali? Eu estou exercendo a minha cidadania. Fui candidata, era a primeira vez, eram 300, eu sei que eu fiquei no 84º lugar, depois eu fiquei bem pra caramba, eu sei que por último eu fiquei em 8º lugar. E o candidato, teve uma que o candidato era esse menino da FUP, que hoje eu gosto muito dele. David Barcelar. E aí, David Barcelar ia pedir voto junto com a direção na porta da empresa. E eu chegava, e aí, tudo bem? Tudo bem. E acabou, eu era candidata também. E ninguém me apoiava aqui dentro desse sindicato. Mas estou nem aí para eles. Eu sei o meu foco, meu objetivo
Ninguém me perguntou nada, ninguém perguntou se eu queria, né? Aí agora, por exemplo, agora nós temos uma representante, né, que está fazendo um ótimo trabalho, mas tipo assim, e apoiada pela federação, pelo sindicato, mas na minha época ninguém perguntou se eu queria, ninguém me apoiou, mas por causa dessas reuniões da CIPA, que não fui eu que escrevi no contrato não, no acordo coletivo, eu acabei me beneficiando e todo mundo me conhecia. Já fui palestrar por causa dessa consequência dessas reuniões de SMS, na MPBio, lá em Quixadá, no interior do Ceará, para apresentar palestras sobre saúde do homem, porque eles me viram falando lá para essa gerentada lá de cima. Então fui com tudo pago pela Petrobras, lá no interiorzão, foi maravilhoso. E aqui, coisas de SMS, CIPA, uma série de coisas. Aqui, ó, isso aqui, olha aqui. Isso aqui foi fotos fornecida pela própria UABC. Happy hour, musical. E isso. Ginástica laboral, quem começou lá na Bacia, depois que eu tive o treinamento pelo meu setor de saúde ocupacional na época, fui eu que comecei com ginástica laboral. Aí depois fizeram um contrato com o professor, né, de ginástica laboral e tudo mais. Então é isso. Tenho muito orgulho da minha trajetória e quando foi dia 16/6/2016, eu me aposentei. Mas mas não deixo de trabalhar em prol da minha comunidade. Foi ontem, agora foi dia 31, na minha igreja, lá no aeroporto, eu fiz uma roda de conversa para fazer a promoção da saúde. Compareceram em torno de 11 pessoas da minha igreja. Eu estava falando da promoção da saúde, não é para falar de doença, promoção da saúde, e estava abordando a questão do câncer de intestino e câncer e hanseníase. Você sabe o que é hanseníase? Sabe, Jefferson? Sabe, Tadeu? É lepra, né? É lepra. Aí fiz toda uma conexão com a Bíblia, porque eu estava neste ambiente, né? Então, Naamã, um personagem bíblico, ele tinha lepra. Né? E aí explicando, e mais uma vez usando, vamos ser elo de educação para a saúde. Mesma palavrinha de 30 anos atrás na Bacia de Campos. Vamos ser elo de educação para a saúde. Então, dizendo, ó, independente de você ser fotógrafo, jornalista, manicure, aí tem lá pessoas que trabalham em salão e tudo, você vê uma pessoa com uma mancha, com um caroço, que a sensibilidade ali, a pessoa fala até assim, e sabia, o café quente caiu aqui, eu não senti dor nenhuma. Opa, você não vai ficar dando diagnóstico dizendo, cuidado, isso pode ser lepra. Não, opa, vai no médico ver, perdeu a sensibilidade. Aí como é que é a característica dessa mancha? Não tem pelo? Aí outro dia também aqui na reunião dos aposentados eu falei sobre a saúde do homem. Aí hoje o pai, eu esqueço o nome dele, o pai que é vereador? Pai do Marcel. Pai do Marcel. Ele deu... Eu não lembro. Ele deu um testemunho hoje. Ele falou que... Assim mesmo, o homem é muito engraçado. Outro dia eu lembrei de você. Eu fui no urologista, eu lembrei de você. Porque eu fui fazer o teste, aquele do dedo. Eu lembrei de você, menino, e falei pro doutor. Eu vim aqui fazer essa coisa porque eu assisti uma palestra lá no sindicato. Aí eu falei, muito bem. Aí todo mundo aplaudiu, aí a própria psicóloga falou, é isso, gente, a gente tem que viver com qualidade de vida. Então é isso. O caderninho da diretora do sindicato. Que ela ajudou a realizar. E eu ainda creio que o senhor ainda está me preparando para viver grandes coisas, porque eu ainda tenho um sonho, né, de ser senadora da República. Aí hoje eu estou, inclusive, na pista, porque hoje eu não tenho partido, tá? É mesmo? Eu me desfiliei do meu partido, porque eu estou num momento na minha vida que eu quero focar no meu curso de Direito, quero focar na minha saúde. Que a gente para e pensa, 62 anos, se Deus for bastante generoso comigo, né?
e me deixar viver até 80 anos, faltam o quê? 62, 8, 18. 70, 18 anos. Então eu quero curtir um pouquinho assim, em matéria de... Quero fazer meu curso de Direito com louvor, quero sentir, sabe? E chega uma época, por exemplo, Jefferson, Luciana, Tadeu, vocês estão na fase de... É muita coisa, é muita doideira, é muito... mas vai chegar um período, sabe? Que você quer fazer o negócio com excelência. Se eu antes, né, que eu acredito também, tudo é fase e há tempo para todo propósito. Mas se antes eu fazia uma porção de coisa num tempo só, hoje eu quero fazer algumas coisas com muito foco, mas eu quero ter tempo para curtir a minha saúde. Hoje, como, por exemplo, aí, parabéns à direção do Sindipetro de ter aceitado também a sugestão de trabalhar mais a questão dos aposentados. Então, a doutora Carla está fazendo, a psicóloga, está fazendo um excelente trabalho com relação à memória, falando de memória, falando... trabalhando, exercitando o cérebro. Uhum. E cada dia que passa tem vindo mais companheiros, né, aposentados, então estão dando assim bastante bom retorno, né, dizendo que está sendo legal, que eles estão com vontade, que eles de repente estavam meio apagadinho, que essas pessoas estão participando mais dentro da casa deles e tudo mais, que ela fala, gente, lembre-se, o compromisso é com você. Assim como você vai fazer pilates, vai para a academia, vai nadar, quinta-feira, 10 horas, nós temos um período aqui para você. E eu estou priorizando. Aí peço, né, desculpa de eu ter chegado, mas eu já estive aqui de manhã, aí corri em casa, né? Almocei com meu filho, terminei a comida, o almoço que eu já tinha deixado mais ou menos preparado. Acabei de almoçar, lavei a louça e vim. Entendeu? E aí agora vou para uma aula de hebraico que é ministrada pelo Tadeu Xavier, um cara cabeça pra caramba, tá, Tadeu? Sim, sim. É Tadeu também, Tadeu Xavier, camarada conheço. maravilhoso. E ele está dando aula, está nos alfabetizando em hebraico. Entendeu? E é muito legal porque é um desafio. Você começa a escrever da direita para a esquerda. E é o contrário, porque a gente começa a escrever da esquerda para a direita. E os símbolos, sabe? Então ele está nos alfabetizando. Aí é 19 horas. Se eu for para casa, eu não volto. Então eu vou ficar aqui e vou participar. Então você poderia, por favor, responder uma perguntinha? Sim. Que a gente separou para você aqui, uma para finalizar aqui. O que seria para você ser uma petroleira para sempre? Ter esse sangue correndo aqui, como foi dia 30 de outubro, 30 de dezembro, que nós enfrentamos mais de 10 horas de viagem até Belo Horizonte e depois mais de 10 horas a chegar a Brasília, pegar um sol de rachar coco, que eu nunca tinha ido a Brasília, do sindicato nos orientar para ir com a blusa cor de laranja, né? E com honra, colocar aquela blusa e ir para o final da fila e ver as pessoas. Você é empregada da Petrobras! A Petrobras é nossa! O Brasil é nosso! E gritar Lula! E ver o pessoal de todas as partes do Brasil. Aí chegava assim, você chegava ao final da fila, aí você via um grupo chegando e com aquele chapeuzinho de cangaceiro, né, de couro. Aí, Piauí na área! Aí, Sergipe na área! E a turma chorando e cantando o hino com o dedo para cima e ouvindo, fechando os olhos, sabe? E ouvindo as pessoas cantando. Ouviram do Ipiranga as mais cidade de um povo heróico. Ouvindo gente cantando, pronunciando as palavras errado, né? Mas cantando com tesão, vindo assim, olhando para o lado, vendo os jovens chorando, olhando pessoas pedindo para tirar foto por causa da camisa da Petrobras, entendeu? Sim. Ser petroleira para sempre, estar aqui na luta, ouvir minha irmã falando assim, ô Ima, você é doida,
você vai mesmo para esse negócio lá em Brasília? E eles estão matando, eles estão virando ônibus. E eu olhar para ela, que eu gosto muito de gato, tá? E o gato, quando ele está nervoso, para ele acalmar ou para ele ficar mais nervoso ainda, ele pega o rabo e fica assim, ó. E eu olhando para minha irmã e falando assim, Marli de Souza, olha só, é lógico que, né, eu não quero que aconteça nada disso comigo, mas se por acaso Deus permitir que eu perca a minha vida nessa ida a Brasília, porque vou ser atacada, vai acontecer alguma coisa, tenha certeza, eu morro feliz, foi uma honra ser sua irmã, e é aquilo, eu estou lutando porque eu acredito no mundo melhor, para o meu filho, para o seu neto. Eu quero saber de neto ela. Eles que façam por ele. Nem tem ainda. Eu falei, mas eu quero saber do meu neto, do meu filho, do seu filho, do filho do vizinho. Eu quero ver as pessoas no mercado comprando comida. Eu quero ver as pessoas estudando, as pessoas tendo casa. Entendeu? E, por exemplo, a Petrobras, olha, a Petrobras sendo respeitada, para mim foi uma overdose, eu vendo de alegria, de respeito, as pessoas olhando e falando assim, você é da Petrobras? Parabéns, a Petrobras é nossa, é o Brasil. Ou seja, realmente a gente tendo amor e respeito a essa camisa. Ser petroleira para sempre, para mim é isso. É ter orgulho dessa trajetória toda e disso continuar, de eu ver, de repente, uma costureira, uma pessoa, tipo assim, aparentemente não tem nada a ver com a Petrobras, mas falar assim, nossa, o meu marido, depois que entrou para a Petrobras, ele se educou, a questão da conscientização do meio ambiente, sabe? E você vê, tipo assim, ou seja, a Petrobras, ela é impulsionadora, sim, do progresso dentro do nosso país. Para mim, isso é ser petroleira para sempre. Muito obrigado, Ilma. Gente, meus mãos. Gente, essa é a Ilma de Souza. Você vê a explosão de conhecimento que essa mulher traz para a gente. Poderíamos ficar mais horas e horas conversando. E muito obrigada. Mas a gente precisa finalizar. E Tadeu programa, né? É um homem de palavras, sabia? Um dia ele falou para mim que ele daí ia desenvolver um projeto para ouvir essas histórias todas, porque tem realmente coisas maravilhosas. Essa empresa, ela só é essa empresa que ela é, porque ela tem muita gente maravilhosa e que precisa ser ouvido, inclusive aqui dentro do sindicato. Outro dia teve um colega nosso dizendo, cadê a história de antes? E aí eu fiquei meio assim, baixei a cabeça, fiquei quieta, porque ele já foi antes dessa minha história, e bem antes. E ele cobrando, tá? Jorge, ele trabalhou na contabilidade lá na empresa. Ele vem sempre aí na reunião. E ele cobrando isso. Cadê a história de antes disso tudo aqui? E eu fiquei meio... Porque eu também não conheço. E é importante. E aí eu termino a minha fala com a questão do Sankofa, que é uma iconografia africana, né, de um ganso olhando para trás. Que é o quê? Para você seguir em frente, você não pode esquecer o passado. Você não pode esquecer da história anterior. Até para você contextualizar e melhorar, tá? E é isso que eu estou vendo nessa nova geração. Então é muito bacana ver um diretor como o Tadeu, todo diferentão. Na verdade, esse é um projeto da comunicação do Sindipet NF, sabe? Poxa, a Luciana que está aí, junto com o Jefinho da produção, eles vêm, apertam a gente, lembra o tempo todo, sabe? Seria muito injusto da minha parte trazer isso apenas pro meu nome. Na verdade, a gente está executando aqui, mas se não fosse o legado seu, do Zé Maria, do companheiro Breda, da companheira Conceição, a gente jamais estaria aqui também para poder contar essas histórias e fazer como essa imagem que você colocou, qual que é o nome mesmo, do ganso? É Sankofa. Como o Sankofa, olhar para trás, entender que petroleiro e petroleira para sempre, apesar de ser contínuo, ele existe numa grande margem de tempo, né? E vamos escutar o máximo de pessoas possível. Eu amei, amo a sua história, eu sei que você tem um destino gigantesco mesmo pela frente. Nossa Senhora. E a gente vai se despedindo assim, eu sei.
Valeu, pessoal. A gente fica aqui. Até a próxima.